E hoje também fui lá dar mais uma trabalhada. Então, que Deus seja louvado. Então, você que está com seu dízimo aí em casa, sua oferta pode trazer. Já procuramos o engenheiro e com a ajuda de Deus, logo, logo, ele vai fazer toda a documentação que a igreja necessita. Então, Salmo de número 91. A minha versão é Scofield e o tema é o lugar secreto da segurança. Diz assim o texto: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus seja louvado. Queridos, todos nós sabemos que este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E a gente pode ver claramente que é muito comum nós irmos evangelizar, fazermos visitas, e em lares que não são cristãos, é muito comum até mesmo ter a Bíblia Sagrada ali na estante, em um lugar de destaque. E quando nós olhamos aquela Bíblia aberta, é muito comum estar justamente no Salmo de número 91. Mas infelizmente, muitas pessoas não compreendem e usam a Bíblia apenas como amuleto. Na verdade, ela é a palavra de Deus. Ela não é simplesmente para estar aberta, porque muitas vezes as páginas daquela Bíblia está tudo branquinha e aquela do Salmo de número 91 está meio amarelada. Então isso na verdade é usar a palavra de Deus apenas como amuleto. Então você é desafiado nesta noite a não apenas deixar a Bíblia aberta aí na sua estante, na cabeceira da sua cama, mas você é desafiado a ler a palavra de Deus. Mas por que, pastor Dilson, eu preciso ler a palavra de Deus? Salmo de número 119, o versículo de número 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então não trate a palavra de Deus apenas como um amuleto, porque ela aberta não terá um grande significado. A vontade de Deus é que você leia esta palavra, conheça esta palavra e também pratique esta palavra. Porque na verdade o Salmo de número 91, todos nós sabemos que é um salmo de promessa. E talvez você questione nesta noite: mas pastor, o que é uma promessa? Promessa é um compromisso assumido por Deus para realizar algo nas nossas vidas. Isto é uma promessa. E o Salmo de número 91 é um salmo de promessa. E nesse salmo tem aqui 7 promessas da parte de Deus. E talvez você pergunte: é para qualquer um, pastor? Não. Essas promessas é somente para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansa. Então, mesmo nesta adversidade, se você está descansado em Deus, se você tem Cristo como Senhor da sua vida, pode sossegar o seu coração, porque essas promessas contida no Salmo de número 91, é uma realidade também para a sua vida. E talvez você questione: mas pastor, quais são essas promessas? Traga-as rapidamente, fique tranquilo, descanse o seu coração,
porque nós iremos refletir 7 promessas da parte de Deus contida no Salmo de número 91. Então a primeira promessa, queridos, está aí, ó. Olha aí na sua Bíblia, versículo de número 3. Primeira promessa está no versículo de número 3. Quando o salmista diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, o livramento, nós entendemos que tem somente em Deus. Porque talvez você tenha questionado nesses dias e você tem dito: não, o livramento está dentro de casa. Não, o livramento está quando eu coloco a máscara. Não, eu quero te dizer nesta noite que o livramento está somente no Senhor nosso Deus. Lá no Salmo de número 68, o versículo de número 20, o salmista disse: olha, o nosso Deus é o Deus libertador, e em Deus o Senhor estão os livramentos da morte. Então presta atenção, primeira promessa é a promessa do livramento, e livramento nós temos somente de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10, Paulo disse: ele nos livrou de tão grande morte, e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará. Então, nesse versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 10, por 3 vezes, Paulo fala de livramento. Ele fala de livramento no passado, ele fala de livramento no presente, e ele fala também de livramento, queridos, no futuro. Então, o único que na verdade pode nos dar livramento é somente o Senhor nosso Deus. Ultimamente eu tenho lido o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E talvez você pergunte: quem é esse personagem? Foi um indiano chamado Sundar Singh. Esse homem era da nobreza, mas quando ele recebeu a Cristo, ele foi deserdado pelo pai. E ele era conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Por quê? Porque ele evangelizava descalço, e às vezes a caminhada era tão grande que os seus pés sangravam. E o interessante é que na página 60, se você tem esse livro, pode olhar a página de número 60. Ele vai contar que um certo dia ele estava lá na Índia, lá no distrito de Tória. E de repente ele chega em uma aldeia para proclamar o Evangelho de Cristo. Mas as pessoas não receberam, não queriam ouvir a palavra de Deus. Então ele passava as noites, quando chegava o finalzinho da tarde, ele saía da cidade, ia para uma caverna, para uma gruta próxima daquela aldeia, e passava a noite naquele lugar. E ali ele se alimentava das frutas que tinha ali nas árvores, e ali ele insistiu até que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho. E ele sempre tentando, as pessoas rejeitando. E ele conta que uma certa noite, ele, depois de insistir, as pessoas não ouvir a palavra de Deus, naquela noite, mais uma vez, ele entra naquela caverna, deita, e de repente as trevas, a escuridão chega, ele pega no sono e vai dormir. E o interessante é que no dia seguinte, no raiar do dia, quando ele desperta, ele sente um odor muito grande dentro daquela caverna. Ele sente assim um cheiro muito forte, um odor insuportável. E quando ele olha ali, deitado do lado dele, estava uma pantera. Aquele animal entrou também naquela caverna, deitou-se do lado dele, e era como se um tivesse aquecendo o outro. E quando ele desperta naquela manhã, que ele vê a pantera do seu lado,
ele levanta-se e segue o seu caminho. E nós poderíamos perguntar: o mesmo Deus que livrou a Daniel da cova dos leões, foi o mesmo Deus quem livrou Sundar Singh ali daquela panteira. Então esse Deus, queridos, na verdade não mudou. Talvez você diga: isso é coisa apenas do passado. Não, é importante nós crermos naquilo que está em Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8, quando o escritor diz: olha, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo sempre. Então a primeira promessa, meu irmão, é a promessa do livramento. Então o único que tem o poder de verdadeiramente nos livrar é somente Deus. Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer nesses dias adversos? Confie em Deus, espere em Deus, como a canção que foi cantada. Mas pastor, me explica aí, dê o conceito, seja mais detalhado acerca do que é confiança. Meu irmão, conta o testemunho que um dia um grande navio, um navio muito grande, ia fazer a sua primeira viagem, a viagem inaugural. Então muitas pessoas compraram ali aquela passagem, queriam andar naquele grande navio, porque era a primeira viagem. E o interessante é que o comandante daquele navio, ele leva também o seu filhinho de apenas 6 anos de idade para aquela viagem. E aí muitas pessoas entram naquele navio, uma euforia muito grande, uma expectativa muito grande. E aí de repente, aquele comandante, ele issa ali a âncora, ele liga ali os aparelhos e começa a singrar os mares, começa a ir para o alto mar. E dias depois, ali no meio do mar, uma tempestade muito grande, uma tribulação muito grande, e de repente todos os passageiros, os tripulantes daquele navio, estavam ali desesperados, estavam aflitos. Cada um pegou o seu colete, cada um se aproximou ali do barco, ali do bote salva-vidas. Era um desespero muito grande. Mas de repente, alguns daqueles tripulantes, eles descem ali para a parte mais baixa do navio. E quando ele chega ali nas partes mais baixas do navio, de repente eles veem aquela criança, aquele menino de apenas 6 anos, filho ali daquele comandante, daquele que estava conduzindo aquela embarcação. E aquela criança estava com uma bacia d'água na sua frente, e ela estava com um barquinho ali de papel, e ela balançava ali aquela bacia, e aquele barquinho ia de um lado para o outro, mas aqueles tripulantes desesperados, e eles olhavam a calmaria, o sossego, o descanso, a quietude que aquela criança tinha. E de repente um dos tripulantes olha para aquela criança e diz: filho, nós estamos lá em cima, todo mundo desesperado. Olha, a tormenta está muito grande. Olha, o vento está batendo muito forte. Está todo mundo desesperado. Está todo mundo com colete. Está todo mundo próximo dos botes. Por que é que você está tão tranquilo? E aquela criança, queridos, levanta a cabeça para cima, olha para aqueles que estavam desesperados, ele diz: olha, o meu pai está no leme, olha, o meu pai está no comando do navio. Então eu quero te dizer nessa noite, que mesmo em meio ao desespero que o mundo está, é importante que você entenda que Deus, na verdade, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, na verdade, Ele tem o poder
de todas as coisas. Então a primeira promessa, meu irmão, é a promessa do livramento. Então quem pode nos livrar nesses dias adversos é somente o Senhor nosso Deus. Segunda promessa, meu irmão, você que está aí com a Bíblia na mão, versículo de número 4. Olha o que o salmista diz: pois ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Então nesse versículo aqui, a gente vê uma figura de linguagem chamado antropomorfismo. E o que é isto? É atribuir a qualidade dos seres a Deus. Nós sabemos que na verdade Deus não tem penas, mas o salmista está dizendo: olha, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Se a gente olhar o Salmo de número 57, que tem sido a minha reflexão nesses dias, o versículo de número 1, o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que se passem as calamidades. Então no Salmo 57, versos 1, a gente está vendo aqui esta figura de linguagem chamada antropomorfismo, que atribui a qualidade dos seres a Deus. Nós sabemos que Deus não tem pena. Se nós olharmos João, capítulo 4, versos 23 e 24, o próprio Senhor Jesus disse: porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, na verdade, nesse versos de número 4, queridos, o salmista, ele vê uma ave simples, ele vê justamente a galinha. E você pode observar que a galinha é uma ave que nós tangemos, que nós enxotamos, mas você pode observar que quando a galinha, ela está com seus pintinhos, qualquer sinal de perigo, para onde é que os pintinhos vão? Vão justamente para debaixo das asas da galinha. E ali, na verdade, meus irmãos, ali os pintinhos estão protegidos. E é isso que o salmista está dizendo, que o único que na verdade pode te proteger nesses dias adversos é somente Deus. Você que tem um livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, se você olhar a página de número 100, Sundar Singh, ele vai dizer que um certo dia ele estava lá no Himalaia, e de repente ele vê a floresta começar a pegar fogo. E quando aquela floresta começa a pegar fogo, de repente os animais, as aves, começam a fugir. Mas os olhos dele prestavam atenção assim, em uma árvore próxima, onde tinha ali um ninho de aves, um ninho ali, e naquele ninho tinha alguns filhotinhos. E aquele fogo começou a se aproximar, e aqueles homens observavam aquela árvore pegando fogo, os filhotes ali, por certo o seu pio, o seu canto, era um grito de socorro. E aquela mãe ave ali desesperada, voava de um lado, voava para o outro, voava de um lado para o outro, e todo mundo observando aquela cena. E todos, na verdade, ficaram estupefatos com a cena que viu, porque quando o fogo se aproximou daquele ninho, aquela ave, aquela mãe ave, ela deita ali no ninho, ela abre as suas asas na expectativa de proteger a sua prole, e de repente o fogo queima todo aquele ninho, aqueles filhotes, aquela ave, e de repente todos puderam ver que aquela ave,
ela se sacrificou na expectativa, na verdade, de proteger os seus filhotes. Então Deus também é desta forma. Deus é um Deus que, na verdade, meus irmãos, Ele protege o seu povo. Se nós olharmos Salmo de número 127, o versos 1, Salomão vai dizer: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então sabe quem é que me protege, sabe quem é que te protege, é somente o Senhor nosso Deus. Ele nos protege de verdade. Do mesmo jeito que a galinha, ela protege os seus pintinhos, a sua prole, Deus também é um Deus, queridos, protetor. Então talvez você questione e diga: ah, pastor, será que Deus não está indiferente conosco nesses dias? Não, Deus é o teu protetor. Confie na verdade em Deus. Certo dia eu estava lendo um livro de ilustração e eu vi uma ilustração interessante. Tinha um casal ali nos Estados Unidos que tinha apenas um filho de 8 anos. E todos os dias aquele casal levava aquela criança ali para estudar alguns quarteirões ali da sua casa. E um certo dia aquele casal esqueceu de buscar o seu filhinho. E de repente, raios, trovões, relâmpagos, de repente uma tempestade muito grande começou a assolar aquela cidade. E aquele garoto lá na sala de aula, de repente, um descuido ali por parte do vigilante, aquele garoto saiu da escola e ele estava caminhando ali em direção à sua casa, estava indo para a sua casa. Quando os pais chegam ali na escola e não encontram ali o filho, aqueles pais saem ali desesperados. E de repente ele sai à procura dos filhos, porque a tempestade chegou, eram raios, eram relâmpagos, eram trovões, era uma claridade, muito brilho, muito barulho no céu. E de repente, quando aquele casal sai ali por uma rua, naquele carro, de frente assim, ele vê o filho andando, e aquele filho na maior tranquilidade, com um sorriso muito grande no seu rosto. E aqueles pais ficam estupefatos, porque eles estavam desesperados, e aquela criança estava ali na maior calmaria, na maior tranquilidade. E quando aqueles pais aproximam-se do filho, os pais perguntam: filho, o que é que está havendo contigo? Por que você está sorrindo assim? Por que você está feliz? Nós, na verdade, estamos desesperados. E por que você está feliz? E aquela criança, queridos, olha para o pai e diz: pai, você não está vendo? Olha os flashes, Deus está tirando foto do céu. Então quando Deus tirar a minha foto, quando a sua câmera me alcançar, eu quero que Ele me veja sorrindo. Oh, queridos, o único que na verdade pode nos proteger nesses dias adversos é somente Jesus de Nazaré, o amado e eterno Filho de Deus. Terceira promessa, meus irmãos, você que está aí na sua casa, versículo de número 11 e 12, ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Então a terceira promessa é a promessa da ministração dos anjos. Porque talvez você questione: mas pastor, onde estão os anjos?
Então, se você teme a Deus, se você é um servo de Deus, Salmo de número 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor está acampado aí ao teu redor. O salmista disse: olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E talvez você pergunte: mas pastor, por que é que o anjo do Senhor está ao meu redor? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 8. Pedro disse: sede sóbrios, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a terceira promessa é a promessa da ministração dos anjos. E talvez você pergunte: mas pastor, quem são os anjos? Hebreus, capítulo 1, versos 14, o escritor disse: porque os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar uma gloriosa salvação. Então, o consolo da parte de Deus que eu tenho para ti nesta noite é que você não está sozinho. Você não está sozinho. O anjo do Senhor está acampado aí ao teu redor. Talvez você pergunte: mas pastor, é apenas o anjo do Senhor que está acampado ao meu redor? Não. Se você tem Cristo na sua vida, lá em João capítulo 14, versículo 23, o próprio Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, será amado pelo meu Pai, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus também está dentro de você. Deus, na verdade, está na sua vida. Quarta promessa, queridos, versículo de número 15, a parte B. Quarta promessa, versículo de número 15, a parte B. Olha o que ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Então, a quarta promessa é a promessa da oração respondida. Você pode observar que nós vivemos dias difíceis, e que coisa linda, porque na verdade Deus está falando com toda a terra nesses dias. Essa pandemia, na verdade, é um juízo da parte de Deus, onde Deus está falando em toda a terra, e principalmente com a sua igreja. E eu louvo a Deus, porque tem havido despertamento, e muitos, na verdade, estão orando. Então, até mesmo aquele crente que a gente passa, ele diz assim: ore por mim, vocês orem por mim, vocês orem por mim. Hoje, estas pessoas também estão orando. Então, a quarta promessa é a promessa da certeza, queridos, da oração respondida. O salmista disse aqui, na verdade já não é o salmista, mas é o próprio Deus dizendo: ele me invocará e eu lhe responderei. Então, se o momento está difícil, ore a Deus. Deus tem resposta, Deus tem bênçãos da sua parte para a sua vida. Então, ore a Deus nesses dias adversos. E talvez você pergunte: mas pastor, eu oro, onde é que estão as minhas orações? Se você olhar Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz que as nossas orações, elas estão em taças de ouro diante de Deus, e elas é como incenso. Mas pastor, e a hora de Deus me responder? Aí, meus queridos, meu amado, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que Deus nunca chega antes, Deus nunca chega depois, Deus sempre chega na hora certa, e no momento certo, Deus vai responder a tua oração. Quinta promessa
da parte de Deus, você pode olhar aí, versículo de número 13. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então a quinta promessa é a promessa da autoridade espiritual. Então todo crente tem autoridade da parte de Deus para repreender todo o mal, para repreender as enfermidades, para repreender todo o poder das trevas, no nome de Jesus. Porque todas as vezes que nós lemos textos da Bíblia que fala sobre a serpente, na verdade está falando sobre Satanás. E o salmista está dizendo que a gente vai pisar ali o leão, a áspide, e nós vamos calcar os pés, o leãozinho e a serpente. Ou seja, Deus nos tem dado poder, autoridade espiritual, para que no nome de Jesus, verdadeiramente, a gente possa, queridos, repreender o mal, e o nome de Deus, ele ser glorificado. Sexta promessa, meus irmãos, aí ó, versículo de número 15, a parte B. O salmista disse assim: na sua angústia eu estarei com ele. Então a sexta promessa é a promessa da presença constante de Deus nas nossas vidas. Mas pastor, nesses dias adversos, Deus está comigo? Eu quero te dizer que sim. Então você que está no seu lar nesta hora, que a sua família está reunida, participando desse culto, Deus também está aí. Mas pastor, e onde é que isso está escrito? Mateus capítulo 18, versos 20. O próprio Senhor Jesus disse: porque onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. Então, se você está aí cultuando a Deus nesta noite, Deus está aí contigo. Mas pastor, será que Deus está comigo? Claro que sim. A presença dele é constante, irmãos, nas nossas vidas. Antes de ser assunto aos céus, lá em Mateus 28, versículo 20, o próprio Senhor Jesus disse: eis que eu estarei convosco apenas alguns dias. É assim que está escrito? Não. Eis que eu estarei convosco apenas algumas semanas. Não, não é assim. Eis que eu estarei convosco apenas alguns meses. Não. Eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Então louvado seja Deus, porque anda sozinho, meus irmãos, quem quer. Mas se você quiser andar com Deus, pode ter certeza que Deus também andará contigo. Mas pastor, Deus anda com os homens. Se nós olharmos Gênesis capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus. E se Enoque andava com Deus, Deus também tinha ali a companhia de Enoque. Se nós olharmos Gênesis capítulo 7, vai dizer que Noé andava com Deus. Então, se Noé andava com Deus, Deus também andava com ele. Então, Deus não é diferente ou indiferente para conosco. A sua presença é constante, queridos, nas nossas vidas. E a sétima promessa, para a gente concluir nessa noite, versículo de número 15, versículo de número 16, quando o salmista diz assim, ó: saciá-lo-ei com longevidade de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então a sétima promessa é a promessa da vida eterna. Talvez você questione nesta noite: pastor, a promessa do livramento é boa? Claro que sim. Hoje mesmo eu recebi um livramento, queridos, da parte de Deus.
fui lá tirar as tábuas do concreto que a gente bateu ontem, e de repente eu estou afrouxando as tábuas, eu não percebi, e tirei a tábua ali do lugar e não vi um escorpião mediano na altura ali das minhas coxas, dos meus joelhos. E eu pego aquela tábua na maior tranquilidade, e quando eu fui colocar a mão, olha, eu vi ali o escorpião, e ali eu passei o pé e jaz o escorpião. Então a promessa do livramento é boa? Claro que sim. A promessa da proteção é boa? Claro que sim. A promessa da ministração dos anjos é boa? Claro que sim. A promessa da oração respondida é boa? Claro que sim. A promessa da autoridade espiritual é boa? Claro que sim. A promessa da sua presença constante é boa? Claro que sim. Mas eu quero te dizer que a 7ª promessa é a melhor de todas, porque é a promessa da vida eterna. E talvez você pergunte nesta noite: mas pastor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, João Batista disse: pois quem tem o Filho verá a vida eterna, mas quem não tem o Filho não verá a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, se você tem Jesus na sua vida, você pode ter certeza de que você tem a vida eterna. Mas se você não tem Jesus, eu quero te dizer nesta noite que Deus está irado contigo. Mas pastor, Deus está irado comigo? É isto que diz a palavra de Deus. Você pode observar aí na sua Bíblia, João 3,36, pois quem tem o Filho verá a vida eterna, mas quem não tem o Filho não verá a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. Pastor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Aí onde você está, você pode fazer esta oração comigo, você pode repetir isto que eu vou falar. Você pode fechar os teus olhos aí onde você está e repete assim comigo: Deus, nesta hora eu reconheço que sou pecador, e na condição de pecador eu estou perdido, mas está escrito, meu Deus, na tua palavra, que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Então me aceita nesta hora, me recebe em nome de Jesus como filho amado, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e faz de mim, Senhor, um abençoado e mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí talvez você questione: pastor, eu fiz oração, eu entreguei a vida para Jesus. Eu quero te dizer que o ministério El Shaddai é aqui no loteamento Santa Luz, aqui antes da UPA, antes do complexo, aqui na rua do colégio, na rua ali do posto de saúde. Mas se a sua casa é distante, você pode ir a uma igreja evangélica que diz que Jesus é o Senhor, que prega que Jesus é o centro de todas as coisas. Ali você pode procurar o pastor, você pode dizer que entregou a sua vida para Jesus, e você pode congregar ali naquele lugar. Então que Deus seja louvado. Promessa é um compromisso assumido por Deus para realizar algo nas nossas vidas. E se você está escondido no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, você está descansando. Então eu quero te dizer nesta noite que essas promessas é uma realidade para a sua vida, em o nome de Jesus. Que Deus seja louvado.
Mando um abraço todo especial para os irmãos do Ministério El Shaddai. Para você também que participou do culto conosco nesta noite. E os santos do Ministério El Shaddai, que ainda não participaram da ceia, dê uma sinalizada, dê uma ligadinha, porque nós já levamos praticamente para 95% dos irmãos. Então dê uma ligadinha. Louva a Deus pela vida do evangelista Jonatas, do missionário Gervásio, do presbítero Odaí, que muito nos ajudou nesses dias, para que todos os irmãos pudessem participar da ceia do Senhor. Então, no seu lar agora, feche os teus olhos. Pai, eu quero te adorar, ó Deus, não somente, meu Pai, por aquilo que pode nos dar, mas na verdade, meu Deus, por aquilo que o Senhor é. E nos alegramos por todos os teus feitos. Glorifica, Pai, o teu nome nessas adversidades. Torna-te, ó Pai, conhecido, e que muitos corações, na verdade, estejam quebrantados e dilatados, ó Deus, para ouvir a tua palavra e render-se a ti. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, todos os santos que ouvem esta palavra nesta noite. Guarda-os de perto, Pai amado, guarda-os de longe. Deus da vitória, Pai amado, a tua igreja, que cumpra-se nas nossas vidas aquilo que o salmista disse no Salmo de número 34, o versículo de número 10, que os leãozinhos, eles passam fome e sentem necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum, Pai amado, lhes faltará. Toma o teu povo nas tuas mãos e abençoa a tua igreja, Pai, na cidade de Jequié, a tua igreja aqui na Bahia, a tua igreja, Pai amado, no Brasil, a tua igreja, Pai amado, na face da terra. Abençoa também em nome de Jesus, ó Pai, todos os profissionais da área de saúde, dá o livramento, dá o escape, porque nós sabemos, ó Deus, que esta pandemia, na verdade, está debaixo do teu controle. Só o Senhor, ó Deus, é quem tem o poder de fazer cessar esse mal. O salmista disse que tu és o Deus que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo. Tu és o único, ó Deus, que faz cessar as guerras até os confins desta terra. Então, se o Senhor faz cessar as guerras, nós entendemos também claramente, por tua palavra, que o Senhor, ó Deus, tem o poder, ó Pai,